sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Café com Resenha. Este programa que tem sempre a intenção, o objetivo de levar até você um bate-papo, uma resenha regada ao café. E hoje eu tenho um tema interessantíssimo. Estou recebendo aqui o analista comportamental José Mário. Seja bem-vindo. Temos aqui uma oportunidade de debatermos sobre um tema que é muito importante. José Mário é formado, é coach e é especialista nessa área comportamental. E eu quero falar um pouco sobre isso. Comportamento hoje é um dos caminhos que eu sigo desde 2011, que eu vi que era um caminho que ia, cada dia que passa, ele ia dar mais oportunidades. E é muito comum a pessoa ter um currículo invejável, sim, nível altíssimo, mas o comportamento prejudica. Algumas pessoas se baseiam ainda que o que elas são é o que elas estudaram. Não está na essência, não está na criação, não está da onde ela veio, está do que ela estudou. Quais os conselhos que você daria para as pessoas hoje? Vão procurar um emprego. Quais são os vícios que mais prejudicam uma pessoa nesse momento? Hoje em dia, né, eu percebo que as pessoas, essa palavra único, você ser uma pessoa, um indivíduo, sim, as pessoas não entendem que indivíduo é uma pessoa que não se divide. Eu gosto do tema. Em filosofia clínica chama-se singularidade. Singularidade. Você é singular. E aí, hoje o que acontece? A pessoa vai para uma entrevista, ela aprende, ela vai com uma roupa formal, ela vai bem educada. E hoje os entrevistadores, eu sou formado em recursos humanos, minha primeira formação, o primeiro lugar que eles vão visitar é o seu Instagram. As redes sociais. A sua rede social, você tá lá na rede social com a latinha de cerveja caída no chão de uma boate, semi-nua, e o cara chega, olha o teu currículo e fala assim, não condiz. Uma coisa não condiz com a outra. Não condiz com a outra. E outra coisa, se eu estou na função, por exemplo, trabalhando em recursos humanos, e vou fazer entrevista com uma pessoa, eu vou tentar desconstruir o que ela está tentando me mostrar. Sim, eu vou tentar vir além do que ela está tentando. Sim. Vem a história do personagem. Sim. Tem pessoas que são personagens, sim, não é? São personagens em qualquer lugar. Eu ia falar altar, né? Mas também tem personagem no altar também. Ih, demais. Ainda ontem eu conversava com uma pessoa, eu falava sobre isso. Eu falei assim, às vezes eu peco demais pela espontaneidade, até mesmo pregando ou dando aula, porque eu não consigo montar um personagem para agradar o público. E pesquisa recente constatou que as pessoas vivem 75% para fora. Para fora, isso. Não é isso? Isso. Elas falam, se vestem, seu comportamento, seus gestos, sim, são todos preocupados para fora. Para fora. Não é isso aí? Para fora, é isso mesmo. E aí se esquecem, não é, dela própria. Sim. E aí vai ter uma hora que isso vai cair. Não tem como sustentar por muito tempo. Não tem. E não adianta. Chega uma hora que cai e o grande problema hoje que eu percebo é que isso já veio de antes, né? Você faz o RH e as pessoas pegam um profissional de RH e põem para fazer departamento pessoal, que é fazer folha de pagamento. Aí pega o psicólogo e põe no RH. Aí começou, as coisas vão todo mundo caminhando para lugares diferentes, exercendo funções diferentes. Você chegou hoje nas empresas de RH, eu particularmente treino muitas profissionais de RH justamente para lidar com comportamentos, certo, porque existem pessoas totalmente equilibradas. Se a gente for falar de comportamento, você não consegue identificar o psicopata, por exemplo, sim, se for entrar nessa linha. Sim. Então a pessoa lá é o que ela quiser. Então, ela consegue interpretar ali um personagem o que ela quiser e o tempo que ela quiser. E aí é um profissional do lado de cá que não está preparado para lidar com aquilo dali, achou o currículo perfeito. Eu achei a pessoa que eu queria para minha vida e não vai além. Isso vai muito além, né? Porque isso vai para relacionamento. Sim. Porque no relacionamento é aquela coisa linda. Você abre porta de carro, você busca em casa, você leva presente. E às vezes o entrevistador ali na função, ele está olhando alguém que espelhe ele. Sim. E a função às vezes não precisa, a função que você está buscando, ela precisa de alguém que seja totalmente diferente de quem está entrevistando, porque é uma outra função. Um é vendedor, outro vai ser financeiro. Mas aí você caiu num ponto importantíssimo. Isso nós vivemos no dia a dia. Você trouxe para o lado profissional, e eu achei muito interessante, é o entrevistador que está entrevistando o pretenso candidato, o candidato, né? E ele está esperando que o candidato seja aquilo que ele quer. Que ele quer. Mas às vezes o cargo não é o que exige. As pessoas não vivem assim.
elas se relacionam com outros com a expectativa dela. Eu espero que essa pessoa venha atender as minhas expectativas. Só que o outro geralmente é diferente. E agora? Não vai atender nunca. E aí a questão é que, como alguém, aí a gente caminha por todos os caminhos, né? Como alguém, nós líderes, você vai casar para fazer o outro feliz. Se tu não consegue ser feliz. Como é que vai fazer o outro? E aí começa os gabinetes lotados, os psicólogos lotados, as terapias lotadas, porque a pessoa está lá ocupando o tempo todo. Ela senta lá para falar do outro. Exatamente. E aí, não, porque o outro, não, mas peraí, você só uma pessoa feliz pode ser capaz de fazer uma outra pessoa feliz. Ou seja, duas pessoas felizes se encontram e aí a felicidade é completa. Agora, se duas pessoas infelizes se encontram... Quem vai fazer o que do outro? Quem vai fazer o que do outro, né? Esse negócio, só Deus. Senão vai dar errado. Não, aí, quando alguém pergunta sobre relacionamento, eu vou assim, olha, relacionamento, a única explicação que eu tenho é pede a Deus. Porque não há explicações sobre isso. Mas é claro que o comportamento, quando se estuda comportamento, se aprofunda o comportamento, e existem várias teorias, desde Roma, eu trouxe até aqui os gregos que acreditavam no fogo, no ar, na água, na terra. Aí você vem o Jung, aí vem Maslow, e aí vem várias teorias falando a mesma coisa, né? Com nomes diferentes. Sim. O fleumático, o colérico, e vem essa coisa toda. Durante muito tempo trabalharam esses três tipos de características de personalidade. Sim, não é? sim. Hoje a linguagem muito coach mudou um pouco isso. Hoje é o analítico. O analítico, influente, o dominante. Isso, hoje mudou um pouco. Mas no final das contas, é Adão e Eva. É Adão e Eva. E a questão, quando você entende, e aí que é o grande bacana de entender de comportamento, que a gente entende um exemplo. O analista é aquela pessoa focada, gosta de silêncio, discreta. Então, assim, o melhor secretário que você pode ter é um analista. O melhor financeiro que você pode ter é um analista. Porque ele não faz questão de aparecer, pelo contrário, ele gosta de ficar ali bem quieto. Para ele a posição até de fora, para ser o analista, para ele a posição de estar por trás até favorece. E aí a pessoa vai para uma entrevista, contratar um financeiro, aí chega lá um comunicador. Falando, esse é meu financeiro. Não, esse não é teu financeiro, esse é o teu comercial. É isso aí. Porque o financeiro tem que estar prestando atenção em números, tem que estar prestando atenção se a nota foi paga, se não foi paga, se o vencimento vai acontecer. Ele não precisa falar, ele precisa pensar. Então, quando você entende comportamento, você sabe encaixar cada peças. Coisa no seu. E aí aquela pessoa, a gente sofre muito isso, né? Pô, fulano, quando trabalhava comigo, era ruim demais. Tá trabalhando na outra empresa, tá dando um show. Não, ele sempre foi um show, ele só estava na posição errada. Quando você coloca ele na posição certa, ele é um sucesso. E para o mundo que nós vivemos hoje, que é muito preocupado com a imagem, aí o sucesso das redes sociais, né? A selfie, as postagens, as pessoas estão muito preocupadas, de certa forma, até porque nós precisamos disso. Sim. E, obviamente, não vai aqui uma colocação só negativa, não, porque eu faço uso. Não é? Você precisa, na realidade, se relacionar. O nome já diz rede social, que é para você se socializar. Mas o problema são pessoas que são dominadas por isso. A vida dela, o sentido da vida delas é a exposição. Sim. E tem gente que vive por isso. Já acorda olhando para ver o que o outro fez, o que o outro postou, e ela coloca a vida dela na expectativa daquilo ali. Isso também não é um problema grave? A questão disso é que aí a gente, às vezes, tem que entender, e foi muito bom, pertinente a pergunta que o senhor fez, que por que hoje a grande crise com os coachings? Porque pegaram os coaches e disseram que esses caras, eles eram os psicólogos, que eles eram os terapeutas, que eles eram os babamães. Só que são abordagens totalmente diferentes. E às vezes a pessoa não precisa de um coach, ela precisa de uma terapia. Me dá licença te cortar, mas essa fala eu gosto muito. Porque respeito o coach, tenho amigos coach. Essa cafeteria surgiu de uma conversa, não foi uma consulta, com um amigo coach. Algumas coisas na minha vida aconteceram muito por orientação de coach, mas você colocou as coisas no seu devido lugar. O coach tem a sua importância, mas também não pode valorizar o outro profissional. Não, jamais. E eu vejo hoje, eu como coach, às vezes as pessoas me procuram, eu falo assim, querido, você não precisa de um coach.
Você precisa de um terapeuta. Isso é responsabilidade. Você precisa de um psicólogo, porque ele vai trabalhar coisas na tua vida, em áreas da tua vida, que eu não fui qualificado para isso. Perfeito. Ninguém qualifica um profissional em 5 dias para cuidar de uma vida de uma outra pessoa. Eu sempre achei isso, um perigo. O camarada faz 2 finais de semana, sai de lá formado e vai cuidar da vida dos outros. É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. E aqui, nem tanto aqui em Teresópolis, mas assim, eu trabalho em alguns estados do Brasil. Eu estive em Brasília tem um mês. E assim, meninos de 18 anos assim, ganhando dinheiro igual água, porque algumas escolas, porque o coach nada mais é do que a motivação, é a escola motivacional. Sim. Então a pessoa sai dali, o coach é o cara que olhou o culto e falou assim, vou ganhar dinheiro com esse negócio. Porque quando eu fiz coach, foi em 2011, logo após a tragédia de Teresópolis, e eu fui fazer a primeira formação de coach, e eu sentei lá, e eu tô vendo lá o professor falar, e eu pensando na minha cabeça assim, rapaz, meu pastor fala isso todo dia, mas eu já li isso na Bíblia. José Mário, eu tenho dito o seguinte, eu falo isso na Rádio Melodia, falo quando prego, falo em tudo quanto é lugar. Estão vendendo caro o que a Bíblia dá de graça. De graça. De graça. Tudo que estão ensinando e vendem caro, a Bíblia dá de graça. A vida de Jesus Cristo dá de graça o que vendem caro. E olha, e aquilo foi me dando uma revolta, porque chegava uma hora que eu começava a falar de maldições hereditárias. As crenças limitantes. Crenças limitantes. Eu falava, rapaz, tá lá, Jesus falou que está na palavra, você é o que você pensa. E os textos tudo bíblico e R$7.900 se eu sentar e ouvir aquilo ali. E eu dentro de mim, aquilo foi me dando uma revolta, que eu pensei assim, eu falei, meu Deus, me perdoa, Senhor, porque eu ignorei a tua palavra. E está tudo na palavra. Então hoje, por mais que eu seja coach, eu tenho uma escola de treinamento, eu já atuo desde 2011, faço assim alguns trabalhos, graças a Deus, que eu me orgulho de ser teresopolitano, e foi na época da tragédia, eu não tinha dinheiro, acabou a tragédia, eu pesquisei na internet alguma coisa sobre coach, que eu pensei assim, estou desempregado, preciso de alguma coisa que resolva a vida dos outros, que resolva a minha e que seja rápido. Coach. Vai ser pesquisar. Desculpa, com todo respeito, mas a definição é perfeita. Preciso de alguma coisa que resolva a minha vida, resolva do outro e seja rápido. E seja coach. E aí por isso da coach. E realmente descobri que essa ansiedade nossa hoje que o mundo vive, porque todo mundo por que as igrejas de campanha, não vou botar só igreja, vou botar qualquer lugar de campanha rápida, tão lotada? Porque as pessoas querem resultados rápidos. São imediatistas. Por que a função de coach explode? Porque é imediatista. Por que os psicólogos coitados hoje estão virando coach? Eu tenho alguns alunos que são psicólogos que estão virando coach. Mário, eles dizem assim, Mário, eu estou perdendo com os coaches. Sim. Porque o cara ele precisa de um tratamento, mas ele quer uma resposta. Ele quer uma campanha de... Ninguém quer ficar um ano fazendo terapia, consulta. O camarada quer resolver a coisa dele rápido. Mas só que ele resolve o paliativo. Exatamente. Porque essa é a função do coach, é trabalhar o alto desempenho de alguém saudável. Coach não trabalha ninguém doente, coach não trabalha pessoas com problemas psicológicos. Isso, existem profissionais dessas áreas. E aí, coach não é conselheiro, o cara vai pro coach, sai de lá, eu vou largar meu casamento, e eu falo por experiência própria, eu abri minha escola por conta disso, né? Porque eu trabalhei em outras escolas e infelizmente eu tive assim, eu vi o que mais acontecia era terminar uma formação de coach e o cara assumir não agora, e não que eu tenha nada contra, ou tudo contra. Agora eu vou assumir meu homossexualismo, agora eu vou chegar em casa, vou ter coragem de falar para minha esposa que olha realmente... a responsabilidade do que desperta nas pessoas. E saía com aquelas decisões, eu comecei a pensar assim, peraí, eu sou um servo de Deus. Eu ganho dinheiro, eu estou trabalhando numa instituição e pessoas estão tomando essas decisões que vão totalmente contra as minhas crenças e princípios. Então eu falei, peraí, não é dinheiro, eu preciso de algo mais. Sim. E quando eu comecei a sair desse caminho, e algumas pessoas até se escandalizam um pouco comigo, que falam assim, Mário, pensei que tu ia me falar outra coisa para mim, você manda eu voltar para a igreja, mas não, porque o teu problema não é coach, o teu problema é com Jesus, o teu problema é uma questão espiritual. Mas aí, não, cara, para de buscar atalho, vai para onde está a solução. Não, porque a questão às vezes, não sei se eu estiver errado, você me corrija,
é que esses tratamentos imediatistas, eles atacam os efeitos e não a causa. Foi por isso que você falou, o coach não trabalha pessoas doentes. Não trabalha. Não é? É alta performance para quem está saudável. Pra quem tá saudável. Porque não é função dele tratar dessas doenças emocionais. Então, o problema é que, às vezes, ataca o efeito, não a causa. É igual aquela história, você está com dor de cabeça, toma um remedinho para dor de cabeça, seja ele qual for, um analgésico. Sim. Mas não vai cuidar do problema que é mais grave, não é isso? Não. Eu, em 2014, quando comecei a ter o problema na coluna cervical, achando que era simplesmente um torcicolo, era torcilax, direto. Até eu descobri que era uma hérnia de disco que me afetava a medula óssea, que eu estava tendo um problema grave, perdendo os movimentos do lado esquerdo. Justamente. Uma cirurgia resolveu. Na cirurgia que o médico nunca mandou emagrecer, eu decidi cuidar da minha saúde. E aí mudei completamente o meu comportamento no que diz respeito à alimentação, à vida, na atividade física e tal. Mudei tudo. E aí todo mundo me perguntava, o que você fez? O que eu falei? Nada. Eu decidi que eu precisava mudar. Nem o médico que me operou mandou emagrecer e mudar. E eu não falo só do emagrecimento por si só, porque eu tenho uma regra de vida, José Mário. Seja feliz do teu jeito. Sim. Não está fazendo mal a ninguém. Não está fazendo mal a você mesmo. Não está pecando contra Deus. Seja feliz do teu jeito. Cada um com a sua singularidade, cada um com a sua personalidade. Sim. Não é isso? Sim. E aí busquei. Dei muita palestra de inteligência emocional. Muita. Até a hora que eu parei e falei assim, peraí. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz. Mais penetrante que a espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. O que eu decidi? Agora eu falo de inteligência espiritual. Não é isso aí? Porque a Bíblia tem todos os caminhos. Eu acho que é colocar as coisas no seu devido lugar. Não é? Você está dando uma aula aqui, né, do que é o coach. Está dando um exemplo sensacional. Eu sou das opiniões contundentes. Eu diria até o seguinte. Eu poucas vezes vi alguém falar com tanta clareza do que é o coach. Tanta clareza. Poucas vezes eu vi isso aqui. E olha que eu converso com vários, tenho amigos, já gravei programa aqui. Meu amigo, pastor Leonardo Costa, também tem a mesma posição que você. Ontem eu conversava com ele sobre isso, gravamos um programa aqui sobre isso. Mas assim, a clareza que você está colocando é muito legal, porque está colocando cada coisa no seu lugar. Não é isso? No seu lugar. E aí, depois que eu entendi isso, hoje eu sou realmente diferenciado e eu louvo a Deus por isso. E aí eu entendi que o coaching na minha vida se tornou um ministério. Olha aí, que benção. Porque na verdade, a mesma coisa que eu estou ouvindo do senhor, eu ouço de várias pessoas que eu chego na empresa para trabalhar, porque eu fazia consultoria com executivos, e o cara fala assim, poxa Mário, eu pensei que você ia me passar uma série de exercícios e de repente você olha para mim e fala para mim para casa descansar, e o pessoal fala, o teu coach mandou tu descansar, vai passear com seus filhos. Eu vou, mas que coach esquisito é tu? Mas o engraçado é que eu passeei com meus filhos, eu resolvi. E deu certo. E aí o pessoal fala, mas o que é isso que não ensinam isso no coach? Eu falo assim, isso daqui é uma outra coisa que nunca vai me abandonar, que eu aprendi quando eu me converti. Espírito Santo. É isso aí. Aí confunde mesmo, aí ele fica assim, aí tá doido de varrido mesmo. O pessoal fala, tu é aquele cara que mistura coach com a Bíblia? Eu falei, não, eu sou Bíblia o tempo todo, é o coach que manifesta de vez em quando. É o contrário. Então, essa ideia que eu carrego e tem sido uma bênção, tem sido meu ministério de verdade, eu tenho vivido, visto milagres que eu nunca pensei que eu ia ver. Pessoas que eu não conseguia engravidar, pessoas que não acreditavam de fato e que tinham rejeição a evangélicos e me contratam como coaching. Aí quando chega lá, que eu digo, não, eu sou pastor. Ah, não, tu não é pastor. Tu tá tomando café, eu tô aqui tomando uísque, tu tá tomando café e não tá me julgando. Eu falei, mas quem me ensinou isso não foi o coach, foi Jesus. Não julguei para não ser já julgado. Qual o segundo mandamento? Para você amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu não consigo te amar é porque eu não me amo. Então eu não vou conseguir te fazer bem se antes eu não estiver bem. Aí as pessoas começam a dizer, pô, mas a Bíblia é isso daí. Aí quando você vê, daqui passa um mês, o cara liga e fala assim, pô, tô numa igreja aqui. Você fala, Deus. Isso aí é evangelho. Isso é evangelho. Fantástico. Então, bom. Assim, e no meio de trabalho é isso que tem. Essa é um pouco da nossa. O problema é que as pessoas invertem, né? Nossa. Usam a técnica do coach como fundamento da vida e esquecem, né, do principal. Sim. José Mário, muito bom. Eu acho que um programa foi pouco. Né? A gente tem que ter chance aqui para gravar outros.
Vou pedir à produção do programa, o Miguel, para que providencie isso, para que a gente tenha uma outra oportunidade aqui para bater um papo e conversar, fazer uma segunda parte. Começamos falando de comportamento do Bolsonaro e terminamos aqui com uma aula do que é ser coach de verdade. Amigo, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Deus te abençoe. Deixa uma mensagem aí, final pro pessoal aí. Eu aconselho assim, minha palavra quanto ao comportamento, a primeira coisa é seja você. E busque pessoas significativas para te darem feedbacks importantes. Porque às vezes a gente busca conselhos errados. Minha mãe já dizia isso, né? Quando não se ouve mãe, se ouve ai ai. Aí quando alguém entra eu não sabia o que era isso. Achava, o que é ai ai? Eu não consegui interpretar. Aí ela estava querendo dizer, ó, quando eu digo você não pisar ali, é porque você vai cortar o pé. Aí quando eu cortava, eu sentia a dor que estava ai. Ela não entendeu do ai que eu estou falando? O ai que eu estou falando é a desobediência. E eu observo que hoje muitas pessoas estão indo buscar coisas e lugares onde não estão as respostas. Estão buscando em pessoas erradas, estão buscando em profissionais e está tudo muito claro, muito perto. E eu descobri que eu sou coach, vivo disso, graças a Deus, mas eu sou chamado para ser pastor e é isso que é a minha essência. E não rejeite a sua essência é essa. Eu gosto de comer cachorro quente de rua, minha esposa odeia, mas eu gosto de parar no podrão, sentar ali, tu não sabe de onde, o cara puxa aquele negócio pronto, tu não sabe de onde veio aquele hambúrguer e sujar a boca. Eu gosto do China ali da várzea, e o pessoal fala assim pra mim... Olha o Bolsonaro! Olha o Bolsonaro aí! Mas, claro que quando eu vou pra minha palestra, eu sei que eu tô fazendo... Quando você tá numa empresa, você sabe eu sei que aquele ambiente... me exige aquela posição, mas esse sou eu não posso negar quem eu sou. Perfeito. E para concluir, o que mais me preocupa são as pessoas que vestiram o personagem e não conseguiram mais tirar a roupa dele. E hoje eu percebo isso que em algumas pessoas, principalmente líderes e militares, alguns militares eu acompanho e eu percebo que eles são militares na rua, militares em casa, militares o tempo todo, com os filhos, ou seja, eles não conseguem tirar mais. Aquilo dali incorporou neles. E essa é a minha grande preocupação. E o que a gente puder ajudar, essa é a minha mensagem. Miguel, eu sempre encerro com algum comentário aqui. Não tem nada para comentar, não. O homem deu uma aula aqui. Tenho certeza que esse programa vai te ajudar muito com várias colocações que foram feitas. Começamos discutindo aqui a questão do comportamento, não é? Da informalidade, espontaneidade do nosso presidente Bolsonaro, a quem eu respeito pelo cargo que ocupa, pela pessoa que é, sim. Mas chegamos à conclusão aqui que tem que se ter um equilíbrio e você aprendeu isso aqui hoje também. Não há mais nada a ser dito diante de tudo que foi exposto aqui e que ficou claro. Obrigado. Não adianta fugir. O importante é seguir a Jesus Cristo. O que vendem caro lá fora, a Bíblia Sagrada está dando de graça. Viver Cristo. Se você analisar os evangelhos, se você aprender com os evangelhos, vai te ajudar muito. Que Deus nos abençoe em tudo e sempre.